19 horas agora, é o horário que a gente tinha marcado para iniciar a nossa live aí, pessoal. Então, né, em respeito a todos que estão na sala, né, já desde as 19 horas, antes até já o pessoal já estava na sala, eu vou fazer uma breve abertura aqui. Eu faço uma breve apresentação da Brasf, né, depois eu apresento o Daniel, que é o profissional hoje que vai apresentar essa live para nós aí, uma live bastante interessante, né, vai ter bastante conteúdo aí, tenho certeza que o nosso objetivo vai ser atendido, né, de contribuir com o setor de forma e escoramento, principalmente para a mitigação, né, dessas perdas, né, na nossa locação aí, que isso dá tanto trabalho para nós aí. Então, agora, boa noite a todos oficialmente aí. Eu vou iniciar com uma breve apresentação da Brasf, né, que é a Associação Brasileira das Empresas Locadoras de Acesso, Forma e Escoramento, né. A Brasf está no mercado aí há 21 anos, né? Estava até vendo esse slide aqui, esse slide a gente já precisa corrigir, ele está marcado 20 anos lá em cima, dá uma corrigida nisso aí, para a gente andar certinho. Mas, então é isso. Vamos lá. Aqui falar Luciano, um pouquinho, né, de quem somos, né, a Brasf, né? Então a Brasf, inclusive, né, falei de 21 anos, ela foi fundada no dia 16 de outubro de 2003, né? Então, no mês passado completamos 21 anos aí, que estamos aí no mercado, né, procurando melhorar cada vez mais o setor de forma, escoramento e acesso, né? Então, é isso que a gente está aí para contribuir, né? Tem disseminado bastante conhecimento aí. É o que estamos fazendo hoje também, né? Essa troca de informações aí que é importante para todos, né? Tanto o setor de forma e escoramento, mas para a construção de uma forma geral, né? Os objetivos da Abrasf, né? Então, entre eles, né, a gente contribui aí com as áreas de marketing dos nossos associados, né? Visando divulgar usando a divulgação dos benefícios do sistema de forma, escoramento e acesso. Também auxilia na capacitação, que é o que estamos fazendo hoje aqui, né? Mais uma vez, né? E a gente visa também a qualificação dos produtos do segmento, né? Cada vez um produto com mais tecnologia, melhor, mais seguro, né? Para a gente poder colocar no mercado aí para atender a todos da melhor forma possível. Nos últimos tempos também, né, a gente tem desenvolvido um trabalho muito próximo aí à BNT, né, na revisão de normas, criação de normas, né, então tem a nossa norma de forma e escoramento aí, que é a 15696, vou falar um pouquinho dela mais na frente ali, que nós terminamos a revisão dela no finalzinho do mês passado, né, em breve teremos a nova visão aí da norma 15696. Também, né, a gente lidera os nossos associados, né, na defesa dos interesses do segmento junto à esfera pública. Hoje, principalmente atuando junto ao Ministério do Trabalho, tentando fazer um ajuste na NR18, né? A gente sempre fala ajuste porque a gente não quer alterar, né? A gente quer só dar uma ajustada nela. Principalmente hoje nós estamos focados em melhorar o sistema dos andaimes, né? Dos acessos, né? A altura de guarda-corpo e tudo mais, né? Então contratamos uma empresa que está nos representando junto ao Ministério do Trabalho para que facilite, né? A nossa entrada, né? Nós já conseguimos caminhar bastante, né? Então, em breve, teremos alterações aí referente à altura do guarda-corpo, né, que hoje em dia cobram de 70 e 1,20 de altura, né? A gente está tentando que seja permitido utilizar também os 50 em 1 metro, né? Que isso aí casa com o nosso multidirecional, que é o sistema, um dos sistemas mais utilizados hoje em dia, e não tem como atender, né, a altura de 70 ou 1,20 com esse segmento de andaime. Aqui, falando de andaimes também, um pouquinho mais, né? Acabei de comentar agora que a gente está, frente ao Ministério do Trabalho lá, fazendo esse trabalho para melhorar, né, as condições dos andaimes, né, dos guarda-corpos, né? E também, né, trabalhamos lá na NR18, né, quando ela foi revisada e aprovada em fevereiro de 2021, entrando em vigor, né, em fevereiro de 2020, entrando em vigor em 3 de janeiro de 2021, né? Então, é importante a gente estar junto, né, com o pessoal que desenvolve as NRs, tanto as NRs quanto as NBRs, né? E os andaimes hoje são largamente utilizados na construção, desde uma construção
a menor que seja, né, uma construção residencial de uma residência pequena, o andaime já está ali atuando, né? Então, é um sistema muito utilizado nos dias de hoje. Falando um pouquinho aqui da operação da associação, né? A associação é dividida em quatro comitês, né? E subcomitês, né? Então, tudo iniciou lá no comitê administrativo jurídico, né? E dele foi ramificando, né? Hoje tem o comitê comercial que atua, né? Uma atuação forte aí no junto aos nossos associados. Também o comitê de engenharia, né? Que tem o subcomitê BIM, né? Que era o comitê de engenharia que a gente tratava do assunto BIM juntos, né? Mas como a gente sabe, a metodologia BIM, né? Requer muita dedicação, então a gente acabou separando no outro subcomitê, o qual eu sou responsável, né, pelo Comitê de Engenharia e o Subcomitê BIM. E também temos o Comitê das PENTs, né, das plataformas elevatórias, que estão atuantes hoje no mercado de trabalho. Depois também temos os subcomitês de RH, Logística, Inovação e Tecnologia, né? Tudo isso foi sendo criado, né, da necessidade de se ter mais tempo para cuidar desses assuntos aí. Aqui, né, o Comitê de Engenharia e o Subcomitê BIM, né, que a gente possui a tarefa de melhorar e promover, né, todo o conteúdo técnico disponível no setor. No nosso site, lá no site da Brasf, né, em www.brasf.org.br, tem muito conteúdo técnico, né, e também outros conteúdos, mas principalmente conteúdo técnico, né, tem conteúdo técnico disponível para acesso de todos, né, não só dos associados, como também não associados, né. E também, né, vários posts, artigos, né, e tudo mais. Aqui, né, eu tinha comentado da BNT 15696, né, o qual eu sou o secretário representando a Abraço perante a BNT. Então, essa norma hoje ela está com 15 anos que ela entrou em vigor, né, e já era necessário uma revisão nela, né. Então, em 2020, final de 2021, nós entramos com toda a documentação perante a BNT, solicitando a reabertura, né, reativação da comissão de estudo, né, em qual foi nos autorizados. E hoje, né, no final do mês passado, nós concluímos a revisão desse texto aí, ficou um texto bem mais conciso, bem mais objetivo, né? E foi um trabalho de 3 anos desenvolvido junto à BNT. Alguns presentes na sala aqui participaram comigo nessa revisão. Também, né, falei dos andaimes, então tem a nossa norma de andaime 66494, né? Essa está mais desatualizada ainda, né? Essa é de 1990, né? Então, 34 anos aí que ela nunca foi mexida. Então, esse ano também, né, em janeiro, 29 de janeiro, nós começamos a nova comissão de estudo, né, para fazer a revisão dessa norma. Nós estamos trazendo, né, conteúdos de normas europeias sendo traduzidas para formar a nova NBR 6494, né? Agora, de início, ela está sendo dividida em 5 partes, né? Porque tem bastante conteúdo tratando ali nessa norma que a gente trouxe. É uma norma espanhola, né? São 4 partes, são 5 partes, né? É a 12.810, parte 1 e 2, e a 12.811, parte 1, 2 e 3, né? Então, está sendo tratado todo tipo de andaime ali. A Abraço Academy, né, que está patrocinando esse evento nosso hoje aqui, né, com o intuito o principal, né, é de promover a atualização, né, e formação dos nossos profissionais, né, do setor de acesso, forma e escoramento, né, e também tem um objetivo, né, um objetivo secundário de promover a Abraço como referência setorial, né, no Brasil, para aumentar a nossa base de profissionais capacitados, né, melhorando a percepção externa do setor de forma, escoramento e acesso. Isso é muito importante, né? Esse é mais um evento da Brasf Academy. Tivemos outro evento na terça-feira, que foi um curso de andaimes também, muito bem elaborado pelo nosso amigo Manuel Roy, né? Que foi muito bom esse treinamento. Tivemos ele na terça-feira. A nossa revista Brasf, né, com a periodicidade bimestral, né, esse mês aqui, no início do mês, saiu a 24ª edição, né, onde a gente trata de vários assuntos, né, que eu elenquei aqui, né, de conjuntura do mercado, atividade dos comitês, painel dos associados, né, onde eles põem as suas obras, seus cases, né, entrevistas, eventos, né, tudo mais relacionado ao setor de construção.
Aqui estão os nossos associados hoje, né? Nós temos aí 36 associados na Brasf, né? Das maiores empresas do setor, né? Todas elas estão aí associadas na Brasf. Então, temos 36 associados até agora. E é isso. Aqui nós temos o nosso contato, né? Qualquer dúvida, né? Estou à disposição. Quiser participar, né? Quem queira participar das comissões de estudo da ABNT, né? É só entrar em contato com a Brasf, né? Deixar uma mensagem com a Lúcia ou até comigo mesmo, né? Que a gente encaminha o link, né? Para as reuniões. Inclusive, na próxima segunda-feira, temos mais uma reunião plenária para tratar lá dos andaimes. Isso é muito importante, a participação de todos, né? Porque é a hora da gente colocar lá se a gente concorda ou não com tudo que está sendo feito, né? Então, nessa hora, é importante a participação de todos, para depois que a norma entrar em vigor, a gente não ficar no prejuízo, né? Então, era isso que eu tinha que passar para vocês. Vou fazer aqui uma breve apresentação do Daniel Alves Martins, né, que vai fazer a apresentação para nós hoje sobre os cuidados operacionais para a mitigação de perdas, né, em locações de equipamentos metálicos, né? Como eu falei, um tema tão polêmico hoje em dia, né, que dá muito trabalho para nós aí que somos do setor de forma e escoramento e acesso, né, e também para as construtoras, né, na hora do acerto final, que é um problema sério. Então, o Daniel, ele é formado, a formação dele é bacharelado em ciências contábeis, ele tem como experiência profissional, ele é líder em projetos logísticos com foco no controle de inventário, distribuição e desmobilização de equipamentos locados em canteiros de obras, coordenando a logística na retirada e entrega em diversas localidades. Responsável também pela contratação, formação de equipes e definição de procedimentos operacionais, assegurando o sucesso das operações. É um profissional com mais de 32 anos de experiência, né, adquirida no desenvolvimento de sistemas de controle de armazém, implementando tecnologias de código de barras para garantir a precisão de estoque. Também é responsável pela gestão e treinamento de inspetores de qualidade, assegurando a correta detecção e classificação de avarias nos equipamentos, bem como a devida cobrança de indenização. Então, antes de passar para o Daniel, eu queria pedir para todos que estão participando, né, a gente deixar o microfone fechado enquanto ele fala. As questões a gente faz no final, né? Vocês vão colocando aí no chat aí, que a gente vai anotando para perguntar para ele no final. Essa live está sendo gravada também, né? Então, a gente pede que todos, a autorização de todos para essa gravação, né? Quem não concordar, que se manifeste, tá? Então, tá bom. Daniel, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Vou passar o host para você. Host. O Daniel está aí com você agora, né? Você é o host, você comanda aí. Mais uma vez, agradecer a participação de todos, né? Estamos aí com 26 participantes na sala. O seu áudio está fechado, viu, Daniel? Já está na tela, Daniel. Ok, já está na tela, né? Isso, está perfeito. É com você. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Para mim é um prazer imenso estar aqui participando dessa live e estar conhecendo aí os novos colegas. Eu sou o Daniel Martins e sou contador, sou formado, né, e trabalho há mais de 30 anos no campo da logística. Há 17 anos eu venho desenvolvendo na minha carreira junto à Metax oportunidades de colaborar com os projetos, muitos deles aí que o Jefferson ele já disse, mas eu iniciei na logística em 1992. Eu trabalhei numa multinacional no ramo de computadores e lá a gente sempre participava de treinamento e desenvolvimento de software. Então, foi muito produtivo entender como que funcionavam os processos, como que aquilo ia para um sistema lógico, os treinamentos. Então,
Nesses anos todos aí, tive a oportunidade de participar de vários projetos, de projetos assim, de peças de alto valor nessas empresas de tecnologia. Eles classificavam as peças de alto valor como nível 1, nível 2 e nível 3, e desenvolvia sistemas de rastreabilidade com código de barras, isso lá em 1993, 1994. E isso, a responsabilidade que nós tínhamos na época para cuidar disso, de uma forma assim, em manter o controle, em manter o desenvolvimento profissional, acabou assim que a gente ganhou muita experiência nesse processo aí. Hoje eu trabalho na Metax voltados ao controle de materiais, equipamentos, eu trabalho com suprimentos, organização de estoque. Ela foi marcada com muito compromisso. A Metax é uma empresa que ela sempre está buscando melhoria contínua, revisando os nossos processos, treinamento de pessoas, garante que a gente oferece o material nosso de alta qualidade para o nosso cliente. Trabalhamos em conformidade com os padrões da ISO, respeitando todas as normas exigidas pelo setor. E a trajetória nossa é a busca incessante aí para nossas equipes, com treinamento, com desenvolvimento, para garantir aí para os nossos clientes o melhor que a gente tem para oferecer. E um pouco dessa experiência aí de trabalhar com a logística de equipamento e o que a gente desenvolveu ao longo de 17 anos aí, que eu quero compartilhar com vocês, até na forma de fazer troca e aprendizado. Acho que muitos aí também devem ter tido experiências, porque esse ramo é um ramo carente de tecnologia, a nossa mão de obra é uma mão de obra carente de treinamento. Então, eu vejo muita oportunidade de desenvolver isso daí. E compartilhar com vocês as melhores práticas aí para mitigar as perdas de equipamento no canteiro e otimizar os processos. O objetivo de nós estarmos hoje aqui é o planejamento e logística para reduzir perdas de equipamentos locados no canteiro de obra. O que eu vejo como bom planejamento e uma logística bem ajustada? Tudo isso é chave para a gente poder colocar o equipamento alugado no canteiro de obras. Tudo sob controle, dá para garantir que os equipamentos cheguem lá em ordem, em condições, e o cuidado para aplicar a função certa. Então, esse é o objetivo que a gente tem para dizer hoje. E dentro desse objetivo, eu tenho uns temas aí, os cuidados operacionais, as estratégias para reduzir as perdas dos equipamentos, a classificação dos danos. A classificação de dano é um processo que, particularmente, eu acho muito interessante como que o material ele retorna para a locadora e os nossos conferentes fazem uma avaliação e como que é feita essa avaliação, como que é classificado isso, como que é cobrado isso. A logística eficiente, a solução é para melhorar a movimentação dos equipamentos nos canteiros. Tudo precisa de supervisão, tudo precisa de treinamento. Então, a importância está aí, a gente precisa falar um pouco disso. E depois, uma oportunidade de manutenção preventiva que muitas vezes a obra não faz. E se a obra não faz, ela assume a responsabilidade de estar devolvendo o material naquelas condições e depois entrar numa negociação de indenização aí, que muitas vezes não é bom para as partes, né? Então, um pouco desse tema aí, junto daquele objetivo inicial. Dentro dos cuidados operacionais, o planejamento e a execução dos trechos da obra, em conjunto com a locadora, é muito importante isso aí. Normalmente, o departamento de logística e engenharia, eles trabalham em conjunto com o engenheiro responsável pelo canteiro de obras. A engenharia envia o técnico na obra, o técnico faz a projeção da obra, traz as informações da obra, é feito um orçamento até chegar no executivo, quando chega no executivo, a engenharia já está diante do cronograma de obras, e aí ele compreende que esses planejamentos precisam ser feitos com antecedência,
e fazendo as análises dos projetos e antecedendo, e chega para a logística, que inicia um trabalho que abrange desde o cumprimento dos prazos e entrega dos materiais. Até o reaproveitamento, que é uma fase muito importante também, que às vezes quando está na periferia e vai para o tipo, o reaproveitamento aí é uma oportunidade enorme de estar devolvendo material para que o material não fique jogado na obra. Além disso, o planejamento ele busca evitar que materiais locais que não estejam em uso ficam lá expostos e ficam sendo desperdiçados, pagando locações desnecessárias. E no final, como eu disse, sofrer indenizações. Então, tudo tem que ser bem planejado. Não dá para falar de planejamento sem falar de logística. Quando a logística ela não está nos armazéns, nos caminhões, ela está ao nosso redor. A logística ela facilita a nossa vida em cada detalhe do nosso dia a dia. Aqui, quem nunca que fez compra pela internet? Que pegou o celular e foi lá e fez uma compra para a internet. O pessoal que compra passagem aérea para aquelas famosas férias, reserva de carro, reserva de hotel. A logística ela está ali. A logística ela está em grandes eventos, ela está no transporte dos equipamentos. E, recentemente a gente teve o evento aí do Rock in Rio. Assim, a logística que foi empregada para que esse evento acontecesse foi muito grande. Desde a contratação no ano passado, mais ou menos um ano e meio, dos artistas, e toda a equipe para trazer a instrumentação, os equipamentos, a montagem dos palcos, o palco Mundo, o famoso de todo mundo, o palco Sunset, tudo foi pensado nos mínimos detalhes. Rolou esquema de transporte, rotas de trânsito, teve a galera que cuidou da alimentação de todo aquele povo, a Heineken, a Coca-Cola, a Red Bull, a segurança e a hospedagem. Tudo isso porque o público chegasse e saísse de boa, curtiu o festival. A vice-presidente lá do Rock in Rio, a Roberta Medina, né? E o time dela trabalhou muito para que esse evento acontecesse. E a logística estava ali. Falando um pouco de logística, que ela está na nossa vida, em tudo que a gente faz, e esse relato que eu acabei de passar aí, no nosso dia a dia, na logística específico, pelo que a gente faz nas empresas de locadora, não é diferente. Então, a gente trabalha todos os dias com o pessoal, cada um na sua função, cada um exercendo o seu papel, para que no final a gente tenha um produto de qualidade para colocar na obra. Dentro do armazém de logística, existem também perdas. E existem situações que o material é armazenado num lugar e, de repente, a gente não encontra mais e depois a gente tem que fazer uma força-tarefa lá e encontrar e depois de descobrir que ele foi armazenado incorretamente. Então, e a gente, como o nosso negócio é fornecer o equipamento, é trabalhar com a logística, a gente sempre vem buscando soluções de treinamento do pessoal, de tecnologia, de rever espaço de armazenagem, de rever processos de empacotamento de material, de rever identificação de material, sinalização, e toda hora a gente passa por constante treinamento. Então, quando a gente olha para o canteiro de obras, a logística da obra como um todo, eu tenho acompanhado alguns casos da logística Lean em obra. E tem muitas obras que estão implantando a logística Lean, o conceito Lean de organização, o conceito Lean de evitar desperdício, de treinar também as pessoas e colocar eles para trabalharem. E também não é só colocar ele para trabalhar e fez o treinamento uma vez só. É buscar estar repetindo esse treinamento constantemente também nas obras.
Mas existem algumas situações ainda, nesse trecho, nesse ramo, que a gente se depara com algumas perdas no canteiro, quando a gente visita as obras, e a gente corre lá no canteiro de obras, a gente encontra algumas situações ainda de material que foi amontoado porque desmontou de um lugar e levou para outro, outras vezes descarregou num canto e aí a granel levou lá para o momento lá de estar sendo montado na obra. Então, a gente tem essas imagens aí de visitas que a gente fez e a gente sempre orienta o material dessa forma aí, ele fica exposto, ele pode sumir, ele pode gerar perda e, consequentemente, vai acontecer a indenização. Isso aqui é uma foto, essa imagem fui eu que tirei num cliente que eu tive a oportunidade de visitar, até para olhar como que eles estavam manuseando no material, e quando eu cheguei lá, eles estavam armazenando o material dessa forma aí. Eles estavam ensacando esse material para estar levando para outro lugar, porque era uma obra muito grande de uma usina, e quando desmontou para ir para outro trecho, o pessoal que estava lá levou esse material para esse canto aí. Então, isso é um tipo de material que ele fica no tempo. Isso aqui é braçadeira giratória, e todo mundo conhece esse equipamento. É um equipamento pequeno, um equipamento que some, um equipamento que enferruja, e depois você tem que dar manutenção nele, enfim. Isso aqui é uma situação que o material ele estava desmontado, aí começou um trecho de terraplanar a obra, e foi um flagrante aí de equipamento sendo soterrado. Nossos técnicos de campo, eles sempre visitam a obra e eles fotografam e eles passam a orientação também. E essas imagens aí eles colhem, eles passam para a gente e encontra-se de tudo na obra. Viga de madeira sendo usada para algo que não tem nada a ver, barra de ancoragem fincada na terra, provavelmente servindo de apoio também para algo que não tem nada a ver. Essa imagem aqui é uma imagem que eu tirei de material que estava sendo descartado. Na época, essa imagem tem aí alguns anos. E quando a gente vai olhar o bota-fora que a obra faz, o descarte, os entulhos, a gente encontra alguns tubos equipados com braçadeira lá que acidentalmente acabou indo para lá, alguma sapata. Aqui são acessórios de formas para concreto. Isso aí são as grapas e os passadores, que são materiais pequenos, que muitas vezes caem e eles desaparecem porque eles ficam sujos, cobertos de terra. Às vezes até o próprio funcionário, ele vê esse material lá e pela condição que o material está, de repente ele não percebe da importância disso. E são peças pequenas que vivem sumindo no canteiro, se misturam com terra, pedras e passam batida. Às vezes a pressa ou o costume faz que a pessoa nem ligue, nem dê importância e nem se preocupe em recolher isso aí. Aqui é uma situação recente de um cliente que empacotou o material e devolveu o material assim, com essa crosta de concreto. Aqui é visível que lá na obra a falta de manutenção preventiva no equipamento fez com que o material fosse devolvido dessa forma. E é ruim, porque isso gera taxa de limpeza, e muitas vezes assim, a taxa de limpeza dentro lá das avarias, ela é o que representa menos custo ali de cobrança. Mas pela quantidade que se repete nas peças, nos itens, a gente multiplica isso e no final acaba pesando no bolso. Muitas peças dessas ficam tão sujas que a limpeza vira uma tarefa bem pesada e em alguns casos o material acaba irrecuperável, levando uma indenização aí de 100% da peça. Aqui, um levantamento com os colegas de outras empresas que sem ser do ramo, né, de construção civil também, outras empresas de outro ramo, eletroeletrônico, eles têm
problema de desvio de material. Em 2003, eu trabalhava numa indústria de computadores e nessa época aí sumia muito aquelas memórias DDR que usava nos desktops, HD, que eram materiais assim que era fácil de comercializar, porque nessa época aí tinha muita gente que montava o computador em casa e essas peças acabavam indo parar lá. Então, assim, em conjunto com eles e também algumas pesquisas que eu fiz na Just Brasil, eu trago aí perda por furtos e desvios. Nas obras, principalmente, todo mundo já passou por isso. Ferramentas, equipamentos pesados, somem do nada. A maioria desses materiais é locado e a falta de controle na movimentação gera dúvida e muita dor de cabeça. Os clientes ficam indignados com o sumiço e sempre rolam aquelas frases clássicas. Muitas vezes nas negociações de indenização, quando a proposta de indenização é levada, o cliente ele fica indignado, porque ele tem o controle dele lá, as pessoas são treinadas, eles fazem o acompanhamento, mas ainda assim tem material que não retorna para a locadora, e isso volta para ele numa fatura de indenização, e aí fica aquela indignação toda, a indenização não é bom da gente negociar, e muitas vezes o cliente até fala, como tira uma viga de 4 metros da obra e ninguém vê? E ainda, muitas vezes o cliente fala assim, eu não tenho mais material nenhum na obra, a minha obra já está limpa já, não tem mais material lá, entregou tudo. Então, assim, não é só essa referência. Aqui, eu tenho uma história. Aqui eu tenho uma história aqui. Latina de Washington, onde trabalham muitos imigrantes. Em todo o país, são mais de 11 milhões de pessoas sem documento. Eles estão produzindo, gerando negócios, trabalhando. Tem o microfone aberto aí. Ok. Aqui, esse slide aqui é uma história aqui, que é uma história recente e que aconteceu, acho que todo mundo lembra, né? Isso aqui foi falado no Brasil todo. A Prefeitura do Rio de Janeiro faz a demolição do primeiro trecho da perimetral, do elevado da perimetral. E é que é um dos maiores mistérios do Rio de Janeiro ainda não foi desvendado. O sumiço das 6 vigas da perimetral ocorrido em 2013. As vigas eram compostas por uma mistura de aço, nióbio e cromo. Das 6 furtadas, 5 tinham 40 metros de comprimento por 6 de largura. As dimensões das vigas indicam que era praticamente impossível de serem furtadas, sem que ninguém visse. No entanto, elas desapareceram durante as obras da cidade para revitalização das Olimpíadas e nunca mais foram vistas. E isso gerou uma repercussão em grandes veículos de comunicação aí, virou até piada, né? E aí saiu várias matérias na época. Com esse assunto ele deu o que falar. O prefeito Eduardo Paes, ele foi super cobrado, né, pela população do Rio, e até recentemente chegou a rolar um momento no estado, numa live, ele apareceu mostrando uma viga na Fiocruz e tentando explicar tudo. Virou comentário por toda parte. Então, assim, material dessa magnitude, o equipamento de locação, de acesso, de escoramento, são equipamentos incomuns aí. E a gente trata esse equipamento muitas vezes com parceiros aí, que é a parte de transporte, que a gente conhece, que está sempre em torno da obra. Aí tem aquela camaradagem de muito tempo que aquele motorista está ali, e muitas vezes ele é indicado e tal, e ele leva, e muitas vezes a gente não faz a verificação correta do motorista, e a gente não tem garantia que, às vezes, que esse material entra no caminhão e chega na obra. Quando é um parceiro que a gente conhece, que a gente confia, tudo bem, mas quando não é, muitas vezes a gente não faz nem as verificações. E, recentemente, a mistura de materiais na obra, de uma locadora para outra, a locadora acaba recebendo material que não é dela. E aí a gente recusa e devolve para o motorista muitas vezes não quer pegar esse material,
porque o frete era até aquele destino, ele não vai levar de volta para a obra, e aí esse material é desviado dessa forma. Então, aí tem um ranking aí, que foi um estudo histórico das indenizações que eu participei, e a gente elaborou os 10 mais aí, desde acessório de formas, que é aquela grapa, os passadores, mordaça e tal, passando pelas escoras, presilha, painéis, e indo para a viga. Então, viga também some, a gente viu o exemplo aí, e são cuidados que muitas vezes não se tem, algumas preocupações que acham que não vale a pena, que é o monitoramento constante, ou às vezes a pessoa que está monitorando lá, a gente não sabe nem da procedência da pessoa, enfim. Então, são situações reais e isso acontece. E, por fim, chega a hora da verdade, a fatura da indenização chega, esse momento não é bom para ninguém, a locadora não é bom para ela, porque ela se dispõe com o cliente, e muitas vezes o cliente não sente a clareza que é passada, e a locadora fica naquele impasse, porque ela precisa repor o estoque para continuar competitiva, enquanto a administração da obra se vê com o orçamento estourado. O material, quando ele volta, ele é feito toda a conferência, né, a logística identifica o cliente, o endereço da obra, identifica no contrato, e dentro do contrato identifica todo o saldo que o cliente tem lá na obra, e começa o processo de devolução. O processo de devolução, geralmente, as empresas locadoras, as empresas fazem um agendamento, as empresas fazem o controle de fotos, recebe o material e depois faz toda a conferência e inspeção de qualidade. Como realizar uma correta avaliação de danos e as suas implicações na indenização? Nós trabalhamos lá na Metax sempre buscando desenvolver a melhoria contínua e buscando novas metodologias e atuamos sempre em conjunto com a engenharia. E já tem algum tempo que a gente desenvolveu uma metodologia lá para que a gente treinasse os nossos conferentes, não só para conferir os materiais. A gente fez um treinamento baseado nessa metodologia para o conferente, ele também ser um inspetor de qualidade. Para isso, a gente desenvolveu uma composição técnica do equipamento. Os equipamentos, nós entendemos que ele tem até 3 partes. Ele é formado de estrutura, de componente e de pequenos componentes. Então, quando a gente olha para esse material, que é um material de uso comum, e a gente aplica essa metodologia nele, a gente consegue enxergar aí a estrutura, que nem a sapata, é a barra roscada, a estrutura está toda ali. A gente consegue enxergar os componentes, né, que compõem, né, essa estrutura. No caso da sapata, tem uma chapa ali, que é a base de apoio, tem aquela porca borboleta, tem o multidirecional, que tem aquela cabeça ali, com uma lingueta, com pino de travamento, e a agulha, a barra de ancoragem, que ela é feita de estrutura também, essa barra, e depois a porca borboleta também, que é feita de estrutura. Então, a gente fez essa leitura, entendeu que todo equipamento tem até 3 partes, outros não têm, e a gente ensina essa metodologia para os nossos conferentes para que, quando chega, ele buscar identificar corretamente os materiais. Aqui tem mais alguns exemplos de materiais, sempre olhando para a estrutura do componente, e tem o pequeno componente aqui, ó, no caso do X de travamento, esse pino aqui. E depois a gente tem a guia de classificação de danos. Isso aqui a gente utiliza na Metax, um painel de uma dimensão até considerada, acho que tem 1,50 m por 1,20 m, é um quadro, e ele está disposto dessa forma aí. Conferente diante do material, que ele vê que tem avaria, para que eles tenham um padrão, eles seguem essa metodologia aí. E como funciona esse quadro? Essa guia de inspeção e classificação de danos. Aqui, nesse momento, a gente identifica o equipamento. Os equipamentos foram divididos em 7 estruturas.
Tem várias estruturas aqui, desde estrutura de perfil, estrutura de piso, estrutura de madeira, estrutura de forma, de apoio, treliçada, tubular, estrutura de rosca. Então, aqui a gente detalha quem são esses equipamentos de acordo com cada estrutura deles. Então, a gente tem ali a linha 1 lá, a gravata, perfil, viga, linha 2, a gente tem viga H20, que é a estrutura de madeira, estrutura de formas, estrutura de apoio, que vem cruzeta, tripés, estrutura metálica, tal, e treliçada, estrutura tubular, estrutura de rosca. Então, aqui o cliente, quando ele, o conferente, quando ele está com o material na mão, primeiro ele vai buscar desse material aonde ele está e que estrutura ele pertence. Depois, nessas colunas amarelas aí, a gente tem a estrutura, a gente tem o componente e o pequeno componente, que são as 3 partes lá atrás que eu expliquei. E depois nessa parte vermelha já quer dizer que tem problema, a gente tem as classes para classificar os danos. Então, esse painel está dividido assim. Então, na prática, o que o componente faz? Ele identifica o equipamento e se ele identifica o equipamento e identifica o dano. Se o dano estiver na estrutura, ele pode olhar na coluna de recuperável para ver se o dano está ali, ou ele vai olhar na coluna de danificado para ver se o dano está ali, ou ele vai olhar nessa coluna de reforma leve. E aí, se ele encontrar o dano em qualquer uma delas, ele anota lá no checklist de inspeção que aquele item que veio daquela obra está com determinado tipo de avaria. E isso vai lá para a pontagem da classe de avarias e vai lá para o contrato do cliente. A gente tem uma situação que se a avaria ela tiver no componente, por eliminação, ela pode ser danificado ou ela pode ser reforma leve. Então, um componente que está danificado ou reforma leve, danificado leva a legenda pro material. A reforma leve vai levar a legenda pro material. E aí, se a avaria for no pequeno componente, e por eliminação só vai sobrar a pequena reforma lá, que é quebra ou falta, tem alguns que nem se aplica, pinos, essas coisas aí. É reforma leve. Diante disso, um levantamento que nós fizemos, a reforma leve hoje, ela acaba sendo 60% dos danos que aparecem nos materiais. É um pequeno empenamento, é uma amassadura leve, é um pino que está faltando, enfim. Aí os danificados têm esse percentual e os recuperáveis esse aí. Recuperável, esse número ele puxa, porque o painel de forma, ele tem a face de contato, e a face de contato é a estrutura do painel. Muitas avarias é encontrada nessa face de contato, onde o cliente ele fura, de acordo para atender o projeto dele lá, ele corta aquilo ali, ele fura, ele rasga, acho que na hora de tirar também sofre algum dano. Então, esse tipo de painel e de forma, e os painéis de descoramento, que muitas vezes, por não tirar, a estrutura do painel ela é tubular e ele é feito de mão francesa ali. Dependendo do grau de envergadura que vem no painel, ele acaba sendo recuperado também. E falar um pouco da logística. A logística, ela sempre busca ser eficiente. Ela sempre busca estar inovando, ela sempre busca estar vendo o que tem de novo no mercado. E uma coisa que tem acontecido muito na logística a logística antigamente era uma logística de armazenagem. Aí, com o tempo, ela passou a ser integrada, onde a fábrica, onde o departamento de compras, onde a área de suprimentos passou a fazer parte da logística e ter uma gestão só. Ela passou a ser integrada. Tem muitas empresas que não praticam a logística dessa forma,
outras estão aderindo porque enxergam algumas vantagens. E, atualmente, o pessoal já está falando da logística 4.0, onde tem muito uso da inteligência artificial e os coletores que já eram usados lá no início dos anos 90, nas empresas de tecnologia. Hoje é muito normal você ver empresa por aí com logística, com um coletor de dados na mão, o material etiquetado aí com código de barras e fazendo toda a separação ainda com essa nova tecnologia. Então, a logística eficiente, ela busca melhorar a movimentação de equipamento nos canteiros também. A Metax, ela não é diferente. A gente vem buscando as melhorias, conforme eu falei para vocês aí. A gente respeita os prazos de entrega, os equipamentos são revisados e preparados para o uso. Aí a gente tem a situação que o inventário de materiais, realizamos o inventário com frequência. A gente tem o gerenciamento dos pedidos, alinhado lá com a engenharia, alinhado com o cronograma da obra. E a gente define o embarque, sai a separação. O material é separado e depois, um outro momento, um outro conferente, ele faz a conferência no momento do embarque do material e assim segue o transporte. Depois que esse material é transportado, ele chega na obra e o que a logística de recebimento da obra, eu tenho a oportunidade de conversar com alguns engenheiros e eles têm muita preocupação com indenização. A maioria tem preocupação com indenização. Até porque eles não entendem como que é feita a métrica de classificação, o que é considerado como indenização. Para eles é claro que a falta de material, alguma coisa aconteceu, devolveu, não contabilizou. E muitas vezes a avaria que tem no material lá, ele não concorda muito. Mas muitos engenheiros, eles vêm aplicando a logística Lean nas obras, né? Para que quando o material ele sai da locadora e ele chega na obra, o pessoal quer fazer o recebimento correto. E aí, o que a gente sempre recomenda para o cliente, faça a conferência. No caminhão chegou, descarregou no material, faça a conferência de acordo com a nota. Entre em contato se tem algum problema, principalmente se você está achando que o material ele não está bem reformado como ele deveria ser, se você tem alguma dúvida ali e tal, entre em contato com a gente. Se tem divergência, entre em contato com a gente. Então, a logística de recebimento de materiais no canteiro é super importante. Controlar a entrada e a saída dos materiais é uma etapa-chave. Quando bem feita, essa parte evita dores de cabeça e o imprevisto lá na frente. Aqui a gente tem uma situação do material que foi recebido em obra e está totalmente organizado. E a gente tem aqui situações que as peças pequenas foram acondicionadas em bags. Hoje está usando muito na braçadeira em bag e em caixotes de madeira. Na obra, a supervisão e treinamento ela é muito importante da capacitação das equipes e o controle na devolução dos equipamentos. O inventário e conferência de equipamentos, a técnica para realizar inventários, fazer a precisão e a conferência dos equipamentos, garante o controle sobre o fluxo dos materiais. Organizar e identificar os materiais, a manutenção é preventiva, a gestão de danos antes de devolver o material, entender lá junto com a locadora como que ela faz para cobrar a indenização. Isso são coisas que no canteiro de obras a gente tem acompanhado e o pessoal está muito aberto a seguir essas práticas, sempre em conjunto com a locadora. Daniel, o que vocês estão cobrando aí desse material? Quando esse material eu for mandar para você, como que você quer receber esse material? Então, aquela metodologia que eu apresentei há pouco para vocês, a gente já tem informado para os nossos clientes, se o material vir dessa forma aqui, a gente vai apontar. E se apontar, vai aparecer na indenização. Então, já tem alguns canteiros que eles estão assim bem preocupados com isso
E sempre quando eu posso, eu tenho ido na obra, eu tenho orientado, ó, o material daquela forma ali, tem que tomar cuidado que ele vai sumir. Ó, esse material aqui, se você limpar ele dessa forma, se você desempenar aqui, isso se encaixa lá naquela metodologia, e se você resolver esse dano aqui na obra, a gente não vai estar apontando lá. E tudo que a gente aponta na obra, a gente fotografa, a gente coloca uma informação na foto para que caracterize que aquele material ele veio daquela obra, naquela data, que foi devolvido daquela forma. O inventário no canteiro de obras. Isso aqui é uma situação onde a gente foi na obra e a gente orientou a fazer um inventário na obra. O pessoal descarregou o material lá, o material usou, e quando o pessoal foi agendar para começar a devolver no material, o pessoal fez esse trabalho aí e fez o inventário antes. A gente foi lá, a gente forneceu para eles uma dica, né? Apresentou um formulário aí que seria uma sugestão de como ele fazer um inventário rápido na obra, né? O pessoal entrou em contato com a gente disponibilizou o saldo, né? Para que ele pudesse estar verificando com o controle dele. Ele verificou todos os dados do controle nosso com o controle interno dele e ele conheceu o código da peça, como que a gente chama a peça, o código da peça. Então, a gente passou essas explicações para eles, para que eles pudessem fazer um inventário lá e, de alguma forma, antecipar o que estava sendo devolvido, se ele ia identificar possíveis casos de faltantes, ou até o cliente, ele misturou o material dele com o de outro cliente, ou até ele levou o material para outra obra dele. Então, ele fez um trabalho aí para que ele pudesse identificar com antecedência uma possível falta ou um possível dano. Aqui uma situação que o cliente ele devolveu e não aplicou nenhum processo para estar limpando esse material, ele simplesmente precisou desocupar a obra e precisa mesmo, e carregou o material e mandou. E na pressa não limpou, não tirou as braçadeiras, mas isso são situações que os materiais foram enviados para devolução com falhas no processo de retorno. Essas limpezas aí, muitas vezes, elas são classificadas como limpeza pesada e é registrado na inspeção de qualidade assim que chega lá no recebimento. O painel aí tem cimento excessivo. Isso aí é uma situação que dava para, de alguma forma, na obra, dar uma manutenção nisso. Raspar o material ou bater lá para quebrar esse concreto mais grosso. Enfim, a mesma coisa do tubo ali. Material coberto de concreto e cheio de abraçadeiras presas. Isso gera transtorno, né? Esse descuido gera um custo significativo, muitas vezes, lá para a locadora, e a locadora, muitas vezes, não consegue absorver isso aí. Aí dá impacto nas operações, como despesa de mão de obra, insumo e disponibilidade depois desse material estar lá para voltar para a obra, revisado. Aqui é uma situação que a gente sempre passa nas obras, é que algumas limpezas dá para ser feito na obra. Essa hidrojetadora aí, um exemplo que dá para usar na obra, e aí você pega um andaime desse que eu mostrei há pouco aí, e como ele é passado na hidrojetadora, esse concreto ele sai. No painel de forma, num forcado, isso aí sai. Isso são ações, né, de manutenção, né, preventiva, que muitas vezes elas podem ser aplicadas. Uma limpeza numa barra e tudo mais. Então, tudo isso é antes de devolver o material. Se tiver essa oportunidade e querer realmente reduzir perdas e pagar a indenização, a perda é desde o material que sumir, como também o cimento que está no material que está sujo, ou aquele pequeno empenamento, ele acaba indo lá para a locadora e em um momento ou outro acaba vindo a proposta de indenização disso aí. Maria Clara, você está com o microfone aberto. Você pode fechar, por favor? Obrigado. Ok.
Esse material, quando é devolvido, aqui está um pouco do processo de devolução, quando o material chega, ele chega na Metax, antes ele é feito um agendamento da devolução, a gente envia um protocolo, né? E nesse protocolo a gente solicita a presença do conferente, o conferente vem, aí no dia, quando o caminhão chega, o caminhão é registrado, a gente tira a foto do caminhão, depois descarrega esse caminhão. Aqui a gente tem a dupla conferência com o nosso conferente e também o conferente do cliente ali. Depois é feito o documento de devolução, assina o conferente, ele leva o material, né, o comprovante do que foi devolvido e o saldo que está na obra. Depois esse material segue para armazenagem. O fluxo logístico por etapa controlada no canteiro de obras, ele melhora a movimentação dos materiais no canteiro, com os processos bem definidos e um monitoramento rigoroso. Então, é cada etapa, por exemplo, aqui, ó. Cada etapa dessa, a supervisão, acompanhar, monitorar, entender, certificar que o processo está sendo bem feito, no final, o resultado, ele é verdadeiro. Então, ter supervisão, você ter os processos bem definidos, e você ter a supervisão contínua ali, acompanhando de perto, a eficácia aumenta e aumenta muito. Então, quando fala aqui, ó, melhora a movimentação do material no canteiro, com processo definido e monitoramento rigoroso, o monitoramento é a supervisão. A inspeção e conferência na entrega dos materiais, é muito importante isso. A comunicação imediata de divergência. Então, o fluxo logístico por etapa controlado no canteiro de obras, passo a passo, resulta em eficácia na devolução dos materiais. Aqui eu tenho um exemplo, desde aqui a locadora, que está um armazém da locadora ali, que separa o material, que depois confere, que depois carrega. Depois que chega na obra, aí é feita a inspeção de qualidade lá do recebimento da obra, é feita a conferência da quantidade, depois o material vai para o canteiro de obras, ele vai para a montagem, começa a construção, fica o tempo que for lá na obra, e quando vai desocupando esse material, o reaproveitamento nessa hora aí ele é muito importante, porque além de reduzir valores lá na cobrança da locação, evita que o material fique jogado na obra lá, sujeito a intempéries, a sumiço e tal. E a manutenção é preventiva, né, antes da devolução, ela funcionaria nesse estágio aqui, ó. Depois, fazer um inventário para ver se o material está tudo lá, entender corretamente como o material chegou, através dos registros internos, e depois montar no romaneio de devolução e carregar o material, chegar lá na locadora, junto com o conferente, ele acompanhar isso daí, ele está validando, e o material volta para armazenagem. É isso, pessoal. Eu tentei aqui explicar o máximo possível, de uma forma resumida também, de como que funciona a nossa logística, como que dá para melhorar, estando indo na obra, estar conversando com o cliente, entender como ele faz o processo dele, para ver se está coerente com o seu, entender as dificuldades do cliente na obra também, e ver o que sempre a gente pode estar contribuindo com isso aí. Ok? Certo. Eu fico aberto aí a alguma pergunta, alguma dúvida, Isso. alguma troca. Se alguém tiver alguma pergunta, né? Eu tinha falado para colocar no chat, mas pode ser, né? Pode abrir o microfone aí e fazer o questionamento. Você pode sair do compartilhamento aí. Okay. Então vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma questão para fazer? Pode abrir o microfone aí e falar.
enquanto o pessoal não pergunta, ô Daniel, deixa eu só fazer uma pergunta para você aí. É, Você falou, né, que tem de canteiros de obra para fazer treinamento e tudo mais, né? E hoje em dia os clientes estão assim, estão mais abertos a esse treinamento, né? A essa troca de informações, visando, né, aquela parte final, né? Que é não ter tanto prejuízo assim, porque como eu falo, né, trabalhei também na parte de locação. Porque o objetivo das locadoras, né, não é ganhar dinheiro com indenização, né? E sim com a locação do equipamento, né? Porque por isso são chamadas locadoras. Aí como é que eles estão vendo isso daí? É, muitos clientes ainda eles acham que não tem essa necessidade, que tem o controle deles, mas aí vem o problema com a indenização, aí vem aquela negociação toda, enfim. E aí, quando eu tenho a oportunidade de começar uma nova obra, a gente se prontifica a ligar para ele e está acompanhando esse carregamento e fazer o primeiro recebimento com eles. E aí, nesse momento, né, de início, eles são super receptivos. A gente obedece todos os padrões de segurança da obra, vai lá, acompanha o descarregamento, a gente carrega no caminhão, aí no outro dia vai na obra, o caminhão está lá esperando para entrar, a gente se informa quem que é o conferente, bate o papo com ele, o caminhão entra e começa a descarga do caminhão. Muitas vezes, do que eu tenho visto, o cliente ele recebe o material numa boa, ele confere, eu percebo que alguns conferentes eles têm muita dúvida do material, eles vão muito pela descrição técnica lá, faz algumas medições, e aí eles ficam com dúvida. E outros também têm a dificuldade de ser mais rápido e a obra está precisando do material, às vezes o caminhão descarregou em vários trechos e tal. Mas aí depois, com o serviço de campo, o material ele está tudo montado e o projeto está tudo lá, os nossos techs acabam fazendo um trabalho assim, que ó, todo o material que chegou daquela nota tal, ele já foi montado, ele está aqui, acaba mostrando, o engenheiro entende, concorda e tal. Então, a gente, em alguns casos, teve a oportunidade de estar recebendo material junto com o cliente. A gente viu de dificuldade lá para eles também. Acho que a dificuldade que eu notei assim, às vezes o conferente ele não está muito bem familiarizado com o tipo de material, ele vai apenas na quantidade, um pouco de dúvida, e foi a oportunidade maior assim que a gente teve, foi de estar mostrando para ele, ó, isso é um forcado, isso é uma sapata, isso é uma viga, isso é um painel de tanto, de tanto. E aí, outra oportunidade que a gente viu é assim, às vezes o material fica espalhado na obra. Aí você anda com um conferente lá, o conferente é o mestre ele já é mais receptivo, ele tem essa preocupação também. Aí, a hora que você fala para ele, ele imediatamente ele pega uma mão de obra lá, já pede para recolher, já colocar num canto. Mas aí falta para ele o foco, porque o foco está sempre na obra, em entregar a obra, e o material estando ali, ele sempre acha que ele vai usar, que ali está seguro e tal. Mas quando viu, passou um caminhão por cima, passou uma retroescavadeira por cima e enterrou. Mas são essas dificuldades. Mas isso está melhor do que 5, 6 anos atrás. Hoje a gente vê muitos clientes nossos a fim de receber a gente na obra, de mostrar a obra como que está, e está sempre disposto aí a que a gente dê essa ajuda para eles. Perfeito. E tem alguém querendo fazer alguma pergunta aí, gente? Olá, boa noite. Estão me escutando? Marcelo? Boa noite. Isso. Ô, Marcelo, tudo Olá, bem? tudo bem? Bem, você? Prazer, Jefferson. Prazer, Daniel. Tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer, Marcelo. Ok. Eu queria meio que compartilhar uma situação que a gente está vendo ultimamente, né? A gente está no segmento há um tempo e eu tenho visto, já tive a oportunidade de trabalho na Pachá hoje. A gente conheceu bem a operação da DOCA, né? Quando a Pachá fez a aquisição da DOCA. Trabalhei um tempo pela SH Formas também e o que eu tenho visto com o nosso segmento, né? Às vezes não é a visão que alguns clientes têm, mas são empresas muito idôneas, né? A gente vê que, como você está falando da empresa que você trabalha, a gente está querendo ter processos claros, bem documentados, com a presença do cliente, mas a gente vê que o cliente não se ajuda, às vezes. É uma coisa que a gente tem feito ele entender. Às vezes ele manda
o pior conferente que está na obra, aquele cara que está dando um trabalho para ele na obra, ele manda para conferir a carga no depósito, né? Mas a observação que eu queria chamar mesmo é referente a frete, né? Porque a gente tem visto o seguinte, que eu vi no começo, você fez uma observação que eu achei bacana, que a gente pede para que o cliente confira o material quando chega na obra, né? Porque às vezes o conferente vai na unidade, o conferente ele carga, só que às vezes esse caminhão sai, pega um trânsito, esse caminhão passa, pernoita em algum lugar, e quando chega na obra não é aquilo que carregou. Então, não sei se alguém trabalha com frete aqui, peço desculpa, não estou acusando ninguém, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que chamar atenção, né, na qualidade, no valor do frete, na segurança, e o cliente fazer essa reconferência em obra, porque a gente sabe que o material hoje em dia ele está caro, né? Os valores de aquisição não estão fáceis, e então está acontecendo sim uma grande desvios em frete, né? Eu só queria que você, sei qual a sua visão referente a isso, mas é uma coisa que nos preocupa bastante hoje em dia. É Marcelo, né? Isso, Marcelo. Marcelo, o frete hoje é complicado, o frete, porque a gente tem os parceiros que sempre está lá em torno lá da Metax, que a gente conhece já faz tempo, e eles até ajudam no momento de carregar no caminhão, eles estão próximos ali, até porque ele passa a ser o responsável da carga, porque ele assina, né, um termo que a gente passa para eles lá, que é na ordem de carregamento, e eles muitas vezes ajudam, eles veem onde as peças estão. Esses aí, eles até, na hora de descarregar lá na obra, lá, eles até orientam o conferente, onde a peça está, no que é. Mas quando é um freteiro, que é uma carga mais distante, que o cliente manda, né? O que a gente faz? A gente consulta o gerenciamento de risco desse motorista para ver se ele tem alguma pendência. E se ele tiver alguma pendência, a gente informa o cliente, o motorista que você mandou aqui está com problema assim, assim, assim. E muitas vezes o cliente ele opta em seguir o processo com esse motorista, porque é da confiança dele. Mas o frete ele é muito complicado, porque na indenização, quando tem a falta lá, o responsável por frete ele não participa. E ele é um fator muito importante ali, porque se ele não faz uma carga correta, se ele não garante que ele vai sair do ponto A ao ponto B, que ele não vai parar em lugar nenhum, ele deve sim se responsabilizar por isso. Mas nas negociações de indenizações, a gente não vê em nenhum momento o motorista ali participando disso aí. A gente vê muitos desvios que na obra, por algum motivo, o cliente ele misturou o material, seguiu no caminhão, a gente identificou que o material não pertence à Metax, a gente informa para o motorista, informa para a obra e ele não leva de volta. A gente disponibiliza o material lá, muitas vezes o cliente também não interessa em buscar e tal. E muitas vezes esse material vai fazer parte da proposta de um outro locador lá como faltante. Esse gerenciamento de risco que você diz do motorista, alguma consulta que você faz prévia? O que você quis dizer com isso? O que a gente faz? Quando a gente fecha um pedido, esse pedido geralmente ele é fora do estado, o cliente está mandando a transportadora dele lá, a gente pede já com antecedência, através do nosso comercial, se você vai contratar o frete, você contrata o frete com seguro. E aí, através do seguro, o cliente, através da transportadora dele, a gente entra em contato com a transportadora e pede as apólices de seguro, que tem duas apólices, o de roubo de carga, né? E tem aquela de responsabilidade civil. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente faz um trabalho para o nosso cliente aí de estar lendo as condições do seguro, né? Os direitos e deveres de cada um. E a gente consulta o gerenciamento de risco através dessas empresas aí que os motoristas se cadastram, né? A Boni, a Bancária, enfim. E a gente tem uma conta lá e a gente pega toda a documentação do motorista quando ele chega lá na porta lá
e a gente checa o que está no seguro versus a obrigação que o motorista tem que ter, e versus no perfil lá do motorista. Então, quando a gente encontra alguma irregularidade, a gente entra em contato com o cliente, fala, ó, se esse cara carregar aqui sobre a sua responsabilidade, que ele manda a ordem de coleta e tudo mais, e acontecer um sinistro, o seguro não cobre. Mas a transportadora diz que tem seguro. A transportadora tem seguro, a pólice dela está tudo ok, tem os direitos e deveres lá, mas nesses itens A, B, C ali, o seguro não está cumprindo, o caminhão não está cumprindo. Então, tem seguro. Vai haver carga e tudo mais, mas se acontecer um desvio, um sinistro, a seguradora vai fazer todo o checklist para ver se está em ordem e quando pegar esses pontos lá, não tem direito ao prêmio. Então, a gente explica tudo isso aí e muitas vezes a locadora, a construtora, né, o cliente, ele troca a transportadora, porque naquele momento ali ele não fez esse pente fino, às vezes ele está acostumado a trabalhar com um cara que sempre contrata e tal, aí alguns seguem em frente, não, conheço esse rapaz, ele sempre trabalha para mim, e ele assina lá, anota lá, já libera lá, na boca do caixa lá, a gente carrega o caminhão dele, já fica no comprovante de entrega através da ordem de coleta e segue viagem. Então, isso é a única coisa que a gente consegue fazer assim, de trabalho ali para o nosso cliente. Ok, Daniel, obrigado aí, parabéns. Obrigado aí pelo esclarecimento. Valeu, Marcelo, até mais. Bom, mais alguém, gente? Fique à vontade aí para... Aproveita o Daniel aí, que é especialista no assunto. Pode ajudar bastante a gente aí. O Fábio quer falar? Fábio? Estão me ouvindo agora? Sim, Fábio. Boa noite. Oi, Fábio, estou te ouvindo. Boa noite, Daniel, tudo bem? Oi, Fábio, boa noite. Boa noite. Eu trabalho na Pachal junto com o Marcelo aqui, né? E sobre essa questão do transporte aí, a gente vem tendo uma preocupação grande com relação a isso. Eu só queria entender, quando você disse aí que faz essa consulta sobre os dados do caminhoneiro, isso é na hora em que ele se apresenta aí para o carregamento, né? Essa Exatamente. consulta você faz com a transportadora, é isso? Não, a gente tem uma conta lá na Boni e a gente entra com a nossa conta lá e pega os documentos do motorista, o documento do caminhão e ele faz a consulta lá para a gente. Aí, o que vem nessa consulta? A gente também tem as apólices de seguros que a gente lê ali as condições do seguro. Então, a gente vê as regras, os direitos e deveres para ter direito ao prêmio. E muitas vezes que é de praxe lá, tem que ter o perfil lá do motorista. Então, esse perfil do motorista é uma consulta Boni, uma consulta da Pancari, que são empresas aí que são regulamentadas e muitas vezes descrevem elas até na própria apólice. Então, o que aparece na consulta? Perfil adequado ao risco. Isso aí significa que esse motorista tem condição de fazer esse transporte. Ele tem uma espécie de pontuação lá, de quantas cargas ele fez e quais foram os problemas que ele teve nos últimos anos. Se ele tiver com habilitação vencida, aparece, se o caminhão está com dívida, aparece, se está com um documento vencido, aparece. Se ele tem qualquer problema aí de endividamento, né, aparece. E o que o gerenciamento de risco analisa? Esse cara é um risco. Se ele está com problema financeiro, ele tem número de viagens, tal, o número de viagens, as cargas que ele levou não era de valor alto, ela dá lá como perfil não adequado ao risco. Então, é o suficiente para que a transportadora ou a própria seguradora já se isente de qualquer pagamento de prêmio. Então, o frete não é nosso, né? O frete é responsabilidade do cliente. O cliente fecha lá com o nosso vendedor as negociações lá da locação e manda no caminhão. Muitas vezes carreta, material caro, principalmente multidirecional, escoramento e tal. São materiais extremamente caros e invisíveis de roubo. Carga fora
carga fora do estado. Aí você percebe que a transportadora não é uma transportadora, é um agenciador que tem um CNPJ de transportador que nem caminhão ele tem. Que ele coloca lá no frete Brás e o primeiro que aparece, que ele negocia lá, vem na porta lá da empresa. E se você não fizer essa checagem aí, você está colocando a carga do seu cliente aí, a sua carga, né, em cima do caminhão de uma pessoa que você nem sabe quem é. E juridicamente falando, a transferência de posse só acontece quando do outro lado ele recebe a carga. Então, a gente já teve caso aí de uns anos anteriores aí, carregou no caminhão, o caminhão não chegou no destino, não teve nem como cobrar o cliente e ficou por isso mesmo, não achou mais a carga. Então, já tem alguns anos que a gente faz isso. Isso não quer dizer que não vai ser roubado, porque se o cara quiser roubar, ele tá tudo certo, ele desvia a carga e vai embora. Isso não quer dizer que... Mas o que nos resguarda é que a gente entendeu que existe um seguro, existem as condições, e a gente tenta alinhar o máximo possível para que essas condições sejam obedecidas. Entendi. Eu só não entendi eu não consegui ainda entender essa parte, esse local, essa área que você faz a consulta, né? Você falou Boni, é isso? É uma empresa... O que seria? A Boni é uma empresa de gerenciamento de risco. O que ela faz? Ela conecta a rastreabilidade no caminhão, através de um rastreador que o caminhão tem que ter homologado, né? E isso aparece lá nos direitos e deveres, lá no seguro, né? Então, o seguro, quando fala a carga com valor escalonado de tanto a tanto, não requer monitoramento. Acima dessa tabela requer monitoramento e rastreabilidade, o rastreador tem que ser homologado. E aí, na própria pólice, já mostra que marca que é, que tipo de rastreador que é. Que tem um que é só por celular e tem um que é por satélite. Dependendo do valor da carga, o de celular ele já não atende também, tem que ser esse por satélite. Porque quando entra em zona de sombra aí, o caminhão continua sendo rastreado. Então, mas tudo isso a condição de seguro, é tudo isso no valor de prêmio. E sempre atrelado a isso, o caminhão tem que ter esse rastreador e o motorista tem que estar apto para carga. Então, a gente entra em contato com a Boni, faz a consulta lá do motorista, se ele está ok. A gente segue lá com a verificação se o caminhão tem um rastreador, se o valor da nota está de acordo com aquela condição, a gente faz toda essa leitura aí. Se não der um encaixe ali, a gente entra em contato com a transportadora e cobra isso deles. E as transportadoras, muitas vezes, elas pagam o seguro mensal, mas toda vez que ela verba uma carga, ela paga um extra em cima do valor da nota. Eles recolhem o seguro lá. Então, assim, para eles têm uma expertise assim, ó, eu faço tantas viagens e não aconteceu nada. Então, eles vão no risco. Eles têm seguro, eles averbam a carga, mas ele não coloca aquela carga no seguro. E a gente nem sabe. Então, eles assumem o risco. E quando você coloca essa condição aí para ele, ó, eu só vou carregar se você me der todas as condições que essa carga foi averbada e tal, eles muitas vezes criam até confusão lá com a gente, porque a gente, não fomos nós que contratamos o frete, e aí a gente coloca o cliente na negociação, a gente coloca, ó, a gente tem problema aqui e aqui. E aí o cliente muitas vezes acaba resolvendo com a transportadora e segue o frete. Tá, outra dúvida aí, como é que vocês fazem para ter certeza que aquela determinada carga ela está sendo assegurada, tá saindo com seguro? Eu tive um problema, nós tivemos um problema aí recente, no qual a transportadora disse que tinha seguro, e aí tivemos aí o extravio da carga, e foi ver a transportadora, na verdade, não tinha, né? Não segurou então, aquela carga. A maioria das transportadoras, elas fazem isso. Então, como que a gente sabe? A gente junta toda a documentação, né? A checagem que a gente faz, se está atendendo as normas do carregamento, a gente informa para o cliente, ó, isso está tudo ok. Então, o cliente entende que foi feito isso aí. Às vezes, ele fica até surpreso, porque ele contratou a esmo, né? Ele nem sabia disso. Então, a gente faz essa verificação para ele aí, e no final das contas, o frete é dele.
Aí, se a transportadora, se ela tem seguro, se não tem, a gente vai cobrar baseado nas checagens que a gente fez, nos comprovantes de averbação que eles mandam para a gente. A carga assegurada, ela é averbada. Eles mandam um comprovante de averbação lá e a gente coloca tudo no processo. Isso com a transportadora? Isso com a transportadora. Tá. Isso tudo você faz no momento que o caminhão está aí, carregando, aguardando para Exatamente. A gente teve várias situações de descarregar caminhão por o cara não ter no rastreador, e a carga exigia rastreador. A gente teve situação que o dono da transportadora ligou e falou que a gente não entendia do que a gente estava falando e que a gente estava errado, e foi uma situação que botou o cliente em conversa 3, e só que o que dizia no seguro era o que a gente estava questionando. Você tem que cumprir isso, você não está mandando as condições, você não está cumprindo, o caminhão não tem isso, não tem aquilo. Então, assim, aí você não tem seguro, às vezes eles mandam uma pólice de seguro que o valor do prêmio é menor do que a carga. Às vezes eles fazem isso. Não, eu tenho seguro, está aqui, eles mandam, só que quando você vai avaliar o valor do prêmio lá, ele não cobre a carga. Entendido. Tá bom, doutor. Obrigado aí, parabéns aí pelo trabalho aí. Eu agradeço essas informações aí. Valeu, Fábio. Obrigado a você aí pela abraço. atenção. Um abraço. Estamos chegando ao fim aí. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí, gente? Aproveita o Daniel aí. Olá, Daniel. Rosiel da Versátil Android, tudo bem? Rosiel, tudo bem? Ô, Rosiel, tudo bom? Tudo bem, Jefferson? Perguntar se vocês aí, vendo a aplicação de tecnologia, logística 4.0, tem alguma coisa de tecnologia para conferência na expedição? Se tem alguma coisa de mercado, ou se tem alguma solução que alguns parceiros aí também já usam, né? Não, existe sim. Inclusive, nós estamos reimplantando nossos sistemas e a gente está com vários parceiros aí. Inclusive, ontem eu recebi na Metax, um deles, né? Eles trouxeram alguns coletores aí, Zebra, e nós fizemos algum teste lá. Os nossos materiais, a gente já trabalha com coleta de dados no inventário. Nosso inventário é feito com coleta de dados. O sistema ele já está desenhado para isso e já tem um tempo que a gente divide o estoque, forma as equipes, segue no padrão de inventário com 2 contagens, tudo através da coleta de dados. E para a expedição, no que a gente já está estudando? Quando vai gerar a ordem de separação, ele não gera, ele transmite os dados lá para a tela do coletor, e com o material identificado, você vai lá, lê o material. Se o material ele faz parte lá daquele pedido, o sistema ele libera, você põe a quantidade, você coleta na empilhadeira e já leva lá para a expedição. E no final, quando vem fazer a conferência, de novo, um coletor também, que ele tem só a informação do que vai ser embarcado. Você precisa ler o material para que ele cheque se aquele material que você está lendo, ele está naquele pedido que vai ser embarcado e você coloca na quantidade certa. O sistema faz o confrontamento das 2 contagens, porque são momentos diferentes, são conferências diferentes, e o sistema ele acusa aí se as contagens são válidas ou não. A partir daí, embarca no material e segue. Essa coleta de dados ela é via intranet, né, e que transmite os dados lá simultâneo. Então, qual que é o ganho disso? Não tem transcrição. Então, a gente ainda está na prancheta, a gente tem o problema da transcrição, e mais do que o problema da transcrição, os nossos conferentes atendem o material pela a descrição, né, do material, e muitas vezes o cadastro de produto ele não é bem montado, você tem 2 descrições iguais com códigos diferentes. E aí o pedido ele está pedindo um código, você vai lá, atende pela descrição, que não é o mesmo código que está lá no pedido, porém a descrição é igual. Te gera um problema de estoque, que muitas vezes não tem saldo, você tem que forçar o estoque, te gera lá uma discrepância,
e a soma dessa movimentação vai aparecendo, aparece lá no inventário. Então, existe a tecnologia, sim, a gente já está estudando isso. E assim, por incrível que pareça, o mais difícil de aplicar isso aí é começar a fazer isso, é reimplantar o sistema. Porque dá para identificar o material, dá para trabalhar com esse coletor de código de barras. Legal, Daniel. É bem isso que a gente está procurando aqui também, está atrás de alguma tecnologia, e também a gente está atrás de boas práticas aí que já tem no mercado, né? Entender? Porque também queremos sair da prancheta aqui, da caneta aqui também. A prancheta dá para sair, viu? Isso aí tá essa descoberta aí para gente aqui, porque até então o material que é usado em obra, com terra, com ferrugem, como é que vai identificar isso? E a gente estava adiando isso aí, e desde que a gente começou a assumir, vamos etiquetar, a gente está fazendo aí esse projeto em Campinas, estamos recebendo material, já estamos etiquetando ele, e ele está indo para o estoque etiquetado. Então, o próximo passo agora aí é terminar essa reimplantação do sistema. Até lá, a gente já tem a prática de estar aí com o material todo identificado e identificando da maneira correta também. A gente vem treinando o pessoal para isso aí. É um piloto ainda. Eu tenho falado com as outras praças nossas, né, em Ribeirão Preto, né, principalmente. E a ideia, quando a gente forma uma ideia, que a gente conversa, eu e os supervisores, né, a gente começa a criar esse caminho aí para começar a fazer, começa a medir e estamos indo em frente. Então, a gente está bem animado com isso aí, a gente tem certeza que em pouco tempo aí a gente vai estar num outro patamar, vai estar dispensando essa prancheta aí. Legal. E hoje essa etiquetagem, ela é de que jeito, Daniel? Qual é o tipo de material que você usa para fazer essa etiquetagem nas peças? Existem vários tipos de etiqueta. A etiqueta que mais está se adequando para o nosso equipamento é uma tecnologia que chama BOPP. É uma etiqueta que ela parece um plástico e ela é impressa através de um arribum de resina. Então, ela resiste a intempéries, a tempo, a chuva. E assim, os maiores problemas de controle que a gente tem na logística hoje vêm de identificação. E depois vem da onde guardou o material. O material está em algum canto lá, mas ele não está identificado. Aí soma com o desconhecimento da pessoa, e a pessoa vai procurar, ela não acha, que ela não conhece o material não está identificado, e aí quando a gente faz uma análise mais profunda e coloca para procurar o material, acha. E quando acha, está com essas discrepâncias aí. Tá, legal. Obrigado, Daniel. É isso aí. Valeu, Zé. Um abraço. Abraço. É isso aí. É isso aí, Daniel. Estamos chegando ao fim aí. Não sei se mais alguém tem alguma questão, quer aproveitar. Mas eu acho que já deu o nosso horário aí, né? São 8h28. O prometido era até 8h30, né? Estamos aí dentro do prazo, né? Então tá bom. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Quiser mandar algum questionamento, tudo, pode mandar para abraço, tudo, né? Tem o nosso contato aí no final. A gente responde, a gente repassa para o Daniel para ele responder para vocês. Então é isso. Eu queria agradecer muito a participação de todos aí, né? Estamos com 22 pessoas na sala aí até às 8h30. Foi muito bom. Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí pela apresentação. Foi mais ou menos uma apresentação similar, né, da Concrete Show, né? Aproveitou algumas partes. Sim. Foi muito bacana lá, o pessoal pediu bastante. Eu falei, é um assunto bem relevante para a gente tratar, né, numa live. E é isso aí. Então, agradecer a você. Pandolfo, ele estava na sala até agora há pouco, ele teve que sair, né? Pediu para transmitir os abraços, um abraço para você. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado pela disposição aí. Obrigado a todos aí pela presença e pela troca e pelas perguntas, porque a gente acaba compartilhando um pouco aí da experiência de cada um. Para mim foi muito proveitoso. Eu acho que quando a gente tem essa oportunidade, a gente acaba se aprofundando mais, indo buscando mais, para que no final a gente tente passar alguma informação e essa informação seja de valia para alguém, para algum profissional que está aí, e com isso a gente seguir em frente. Muito obrigado aí pela oportunidade. E uma boa noite a todos vocês aí.
E todo o pessoal aí que está, né, da associação, da nossa associação está presente na sala, tem o nosso grupo de logística, né, Daniel? Onde a gente trata vários assuntos, entre eles toda essa parte de indenização, que dá um trabalho danado, né? Isso aí, é isso mesmo. Então tá bom, gente, muito obrigado, boa noite a todos, obrigado pela participação. Tchau, pessoal. Valeu.